A década de 70 foi um grande momento para Lucifer. O filme O Exorcista foi lançado no final de 1973 e Anton LaVey estava em alta com a crescente popularidade de sua Igreja de Satã e seu livro A Bíblia Satânica. Essa mistura enigmática de histeria satânica criou a tempestade perfeita que resultou em um dos casos mais horríveis de abuso infantil por meio de cerimônias e tradições religiosas. Neste vídeo, vamos revelar as violentas verdades que ainda cercam a morte de Anneliese Michel e os 67 exorcismos que ela suportou, os quais inspiraram o filme O Exorcismo de Emily Rose. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Fato ou Ficção, deixe um comentário e nos diga qual fenômeno estranho ou pessoa você gostaria que abordássemos a seguir. Anneliese Michel nasceu em 21 de setembro de 1952 em uma família bávara relativamente normal, na Alemanha Ocidental. Os Michel eram profundamente católicos, o que não era surpreendente, já que 70% dos quase 11 milhões de residentes eram católicos na época. No entanto, a família de Anneliese era mais religiosa do que a maioria. Seus pais a forçavam, junto com suas 3 irmãs, a ir à missa católica 2 vezes por semana. Sua mãe, em particular, a pressionava a rezar e dedicar o máximo de tempo possível à devoção religiosa. Segundo os médicos que Anneliese consultou mais tarde, ela desenvolveu uma neurose relacionada a ícones religiosos como resultado das punições que sofreu na infância. Lembre-se deste diagnóstico, pois ele será relevante mais tarde. Apesar de a casa dos Michel ser religiosamente opressiva, os amigos de Anneliese disseram que ela era inicialmente uma ótima estudante, mostrava força nos estudos de idiomas, era feliz e brincalhona. A constante vigilância e a rígida educação religiosa a que ela foi submetida voltariam a assombrar a família anos depois. Seja por possessão ou doença mental, a condição de Anneliese começou gradualmente ao longo dos anos. Em 1968, enquanto estava na escola, a então jovem de 16 anos desmaiou inesperadamente por alguns minutos. Durante esse primeiro desmaio documentado, seus colegas disseram que ela entrou em um estado de transe. Anneliese disse que não se lembrava do evento e afirmou que estava bem após o incidente. Mas naquela mesma noite, acordou sentindo como se houvesse uma presença pressionando fortemente sobre seu corpo. Os pais de Anneliese a mantiveram em casa no dia seguinte e parecia que havia sido um incidente isolado. Anneliese disse que estava bem e estava até agosto de 1968, menos de um ano depois, quando teve um episódio semelhante e foi levada a um hospital local para determinar o que havia acontecido. Seu médico, Dr. Vogt, a encaminhou a um neurologista, Dra. Siegfried Luthi. Após um exame e uma série de testes, Dra. Luthi não encontrou nada de errado com o funcionamento do cérebro dela. Fisicamente, Anneliese parecia completamente saudável, com um atestado de saúde. Não foi até fevereiro de 1970 que Anneliese teve um terceiro episódio. Após contrair tuberculose e passar meses no hospital, Anneliese teve seu terceiro desmaio. Quando outros pacientes descobriram que ela havia molhado a cama durante o desmaio, zombaram abertamente dela e a excluíram de qualquer atividade em grupo. Este terceiro desmaio foi diferente, porém. Anneliese disse que via cores, ouvia sons e experimentava sensações de euforia enquanto rezava com seu rosário. Após mais testes, um segundo neurologista, Dr. von Holler, a diagnosticou com epilepsia e prescreveu medicação. Foi então que a condição de Anneliese piorou. Ela voltou à escola mais tarde, em 1970, mas agora estava deprimida e retraída em relação aos amigos. Em grande parte porque a frequência de suas convulsões aumentava. As visitas ao médico não ofereciam insights sobre a origem das convulsões, o que só aumentava a frustração da família com a situação. Mesmo assim,
Anneliese continuou a se dedicar ao estudo do catolicismo enquanto terminava o ensino médio e, em 1973, matriculou-se na Universidade de Würzburg para se tornar professora. Ela continuou a tomar medicação durante esse período, mas sua condição piorou rapidamente. Em meados de 1973, Anneliese começou a ter alucinações enquanto rezava e acreditava estar condenada. Ela estava obcecada com a ideia de que o diabo estava dentro dela e começou a ver um padre além de seus médicos. No final de 1973, o comportamento estranho de Anneliese e seus sintomas erráticos aumentaram. Seus pais a retiraram da faculdade e a mantiveram confinada principalmente em seu quarto. Foi nessa época que ela começou a tomar Tegretol, um anticonvulsivante e estabilizador de humor. Deve-se notar que, nessa época, Anneliese disse ter ouvido batidas em seu quarto e suas irmãs confirmaram que também ouviram as batidas. Ela também disse ouvir uma voz que a condenava regularmente ao inferno. Apesar de tomar seu coquetel diário de medicamentos neurolépticos, os sintomas de Anneliese pioraram. Ela começou a rosnar como um animal. Viu demônios e exibiu uma força sobre-humana a ponto de jogar sua irmã pela casa como uma boneca de pano. Ela também lambia a urina do chão, mastigava carvão, rasgava suas roupas e comia insetos que encontrava pela casa. Objetos religiosos como crucifixos e água benta também a deixavam furiosa. Sua mãe disse que uma vez pegou Anneliese olhando para um retrato emoldurado da Virgem Maria e seus olhos estavam completamente negros. Todos esses sintomas são clássicos do que a igreja consideraria possessão demoníaca. A família de Anneliese eventualmente pediu a vários padres locais um exorcismo, mas os homens recusaram e incentivaram os Michels a continuar com o tratamento médico tradicional. Além disso, não era fácil obter permissão para um exorcismo católico, que requeria a permissão do bispo. Em setembro de 1973, os Michels conheceram o padre Ernst Out, um padre local, que ao conhecer Anneliese, imediatamente disse que ela não parecia uma epiléptica e afirmou que ela não estava sofrendo de convulsões. O padre Out estava convencido de que ela estava possuída por demônios e conseguiu que o bispo local concedesse permissão para o exorcismo. O bispo Joseph Stangl eventualmente concedeu ao padre Arnold Renz permissão para exorcizar Anneliese em conformidade com o ritual romano de 1614, mas ordenou que o exorcismo fosse feito em total sigilo. Quando Renz realizou o primeiro exorcismo em Anneliese, em 24 de setembro de 1975, ela começou a falar sobre morrer para espiar a juventude desobediente da época e os padres apóstatas da Igreja moderna. Eventualmente, ela parou de comer porque disse que não tinha permissão para isso. Nesse ponto, os pais de Anneliese desistiram de consultar médicos e cortaram a medicação, confiando apenas nos exorcismos, 67 ao todo, ao longo de 11 meses entre 1975 e 1976. Não era incomum para Anneliese suportar 2 sessões por semana, algumas durando até 4 horas. Na gravação de áudio das sessões, é possível ouvir claramente a voz gutural distorcida de Anneliese, que rosnava como uma fera selvagem e fazia declarações em resposta ao ritual religioso. As gravações de áudio revelam que os padres Renz e Out conversaram com 6 espíritos supostamente possuindo Anneliese. Esses espíritos ou personalidades, se é que eram, incluíam uma fileira de maldade encarnada: Lúcifer, Judas Iscariotes, Nero, Caim, Hitler e Valentin Fleischmann, um padre franco desonrado do século XVI. Dada a história de Anneliese com a religião e sua obsessão com os ensinamentos cristãos, surgiram teorias posteriores de que Anneliese escolheu essas figuras intencionalmente, sendo difícil não concordar. Apesar de estar praticamente pele e osso nesse ponto, Anneliese ainda precisava ser contida
durante os exorcismos. Esse abuso, junto com a falta de tratamento médico e de alimentos ou água, teve um impacto severo em seu corpo e ela morreu em casa em 1º de julho de 1976. Em seu atestado de óbito, consta que Anneliese morreu de desnutrição e desidratação, embora sua autópsia tenha revelado que ela também tinha dentes fraturados, 2 olhos roxos e hematomas nas mãos, braços e pulsos. Ela também tinha joelhos quebrados e várias feridas no corpo. Os padres Alt e Renz, bem como os pais de Anneliese, enfrentaram julgamento por homicídio negligente em 1978. Os padres mantiveram audaciosamente que o exorcismo foi bem sucedido e libertou Anneliese dos demônios que a possuíam. Alt ainda insistiu que algumas das feridas de Anneliese, documentadas em sua autópsia, eram estigmas. As evidências não corroboravam essa afirmação, e a alegada possessão demoníaca de Anneliese não foi suficiente para convencer o tribunal alemão. Todos os envolvidos foram considerados culpados, mas as sentenças variaram. Alt e Renz foram condenados por homicídio culposo e receberam 6 meses de prisão com penas suspensas. Os pais de Anneliese não receberam punição, pois o sistema legal alemão considerou que eles já haviam sofrido o suficiente. Então, resta apenas uma pergunta importante. Anneliese Michel estava possuída por Satanás ou por alguma outra força sinistra, ou ela sofria de uma doença mental não diagnosticada? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários abaixo. Curta nosso canal para receber atualizações assustadoras e compartilhe com seus amigos que também têm um gosto pelo terror. Mas o que realmente nos move são as suas histórias. Você já testemunhou algo sobrenatural? Já sentiu o arrepio na espinha quando a escuridão sussurra seus segredos? Mande suas histórias para nós. Queremos ouvir suas experiências pessoais e transformá-las em contos arrepiantes. Quem sabe sua narrativa se torne a próxima história.